Oi. O trabalho é um tipo de energia que é transformado de um tipo de energia em outro ou é transferido de um sistema para outro. Todo trabalho é realizado através de uma força, é realizado por uma força. Então, nós sempre que temos trabalho, nós temos uma força realizando esse trabalho. Para realizar o trabalho, o trabalho pode ser realizado através de dois tipos de forças. Através de forças constantes, então nós temos forças constantes, que são aquelas forças que não variam. Ao longo de todo o movimento, a força tem o mesmo valor. Ou nós podemos ter forças variáveis, que são forças que variam com o passar ao longo do movimento. Então, forças variáveis. O principal exemplo de uma força variável é a força elástica, que na medida que a gente vai esticando o material, por exemplo, uma mola, a força vai aumentando, porque a força é proporcional à deformação. Então, antes de realizar um exercício, antes de encontrar o trabalho, nós temos que saber se estamos lidando com uma força constante ou com uma força variável, porque cada tipo de exercício nós vamos abordar de uma forma diferente. Por exemplo, forças constantes, nós encontramos através de fórmulas. Então, nós temos aquelas nossas formulazinhas para encontrar o trabalho de uma força constante. O trabalho de uma força variável nós encontramos através da área do gráfico. Então, nós calculamos a área embaixo do nosso gráfico e aí nós temos o nosso trabalho. Então, área do gráfico e fórmulas. Então, agora falando principalmente sobre o nosso trabalho de forças constantes, eu vou chamar aqui de FCT. CT significa constante. Então, são 4 situações distintas. Nós vamos ter uma força constante no mesmo sentido do movimento, mesmo sentido. Nós vamos ter uma força constante no sentido oposto ao movimento, sentido oposto. Nós vamos ter uma força constante perpendicular, e nós vamos ter uma força constante oblíqua. O que significa essa palavra oblíqua? Significa, em física, tudo o resto. Então não é nem mesmo sentido, nem sentido oposto, nem perpendicular. Tudo o resto a gente tem um nome bonitinho chamado oblíquo. Mas se a gente quiser fazer um desenho, vamos fazer uns desenhos para ver como que funciona cada caso. Deixa eu desenhar aqui. Então vamos pegar um bloquinho. Aqui nós vamos escolher uma direção no movimento. Ele está indo para a direita. Aqui nós temos o nosso ΔS. Vamos fazer um chãozinho nele aqui. Então ele está aqui no chão. Horizontal. Esse também está horizontal. E aí nós vamos colocar as forças. Como seria uma força no mesmo sentido? Então a força no mesmo sentido, se ele está indo para a direita, a força é para a direita também. Aqui vamos chamar de F1. No sentido oposto, vamos colocar de amarelo, ele estaria indo para trás. Então, se ele está para frente, a nossa força no sentido oposto estaria para trás, que é nosso F2. Para perpendicular, como seria perpendicular? Seria 90 graus. Exemplos são, por exemplo, a gente tem aqui o peso e aqui a gente tem a reação normal. Esses carinhas são perpendiculares. E o nosso último caso, que é o oblíquo, é com um certo ângulo em relação ao nosso ΔS. Então, por exemplo, aqui temos para cá. E aí tem um certo ângulo aqui com o movimento, um ângulo θ. Então nós temos, deixa eu chamar aqui de F4. Temos alguns casos, mesmo sentido F1, sentido oposto F2,
Perpendiculares, aqui nós temos normal e peso, e oblíquo temos F4 formando um ângulo com o movimento. Então, cada um desses carinhas nós vamos calcular de uma forma diferente. Todos eles são muito fáceis. Então, olha só. Primeiro caso, nós temos mesmo sentido. E vamos falar do mesmo sentido e do sentido oposto. Tem um pequeno probleminha aqui. Parte técnica. Já vai ser consertado. Beleza. Então, olha só. Primeiro caso, nós temos o mesmo sentido. Vamos chamar de F1. O trabalho da força F1, vamos chamar aqui trabalho. Lembra do nosso símbolozinho tal? Tal 1 de trabalho. Nós vamos encontrar muito facilmente multiplicando a nossa força pelo deslocamento ΔS. Olha só. Nossa força 1, F1, ΔS, F1 vezes ΔS. Trabalho positivo, mesmo sentido. Como que nós encontramos o nosso trabalho da nossa força que está no sentido oposto? É a mesma coisa. Olha só. F2 vezes ΔS. Mesma coisa, multiplica. A diferença é que agora vai ser negativo. Então, nosso trabalho de uma força em sentido oposto ela é negativa. Beleza. Como que nós encontramos o trabalho de uma força perpendicular? Isso aí, o trabalho de uma força perpendicular, vamos chamar aqui trabalho da força peso. Nesse caso, quando é horizontal, é zero. Então, apenas forças na mesma direção do movimento realizam trabalho. Quando é perpendicular é zero. Lembrando que há casos em que o peso vai estar na mesma direção do movimento, como quando seu objeto estiver caindo ou sendo arremessado para cima. Aí o peso realiza trabalho. Então, pessoal, nosso último caso, quando é oblíqua, que é o nosso caninha roxinho, aí o nosso trabalho da nossa força oblíqua nós encontramos através da formulazinha multiplicando o F, que é o F4, pelo ΔS, que é o deslocamento. Por exemplo, ele andou 10 metros, 20 metros. Pelo cosseno do ângulo. Então agora nós temos que saber qual é o cosseno desse ângulo para encontrar o trabalho dessa força. Tá? E aí, se a gente quiser encontrar o trabalho total, nós só precisamos somar todos esses trabalhos. Né? Então a gente sabe que o trabalho total é a soma de todos os trabalhos. Então agora vocês já sabem como encontrar o trabalho para forças constantes. Mas e para forças variáveis? Como que a gente faz? Muito, muito, muito fácil. Nós só precisamos calcular a área do gráfico. Então olha só. Imagina que nós temos um gráfico aqui. Esse gráfico é F versus força, ΔS. Aqui, lembrando que sempre que a gente tem um gráfico é muito importante olhar para a unidade e para a escala que está nesse gráfico. Metros. Então nós vamos ter, por exemplo, o trabalho de uma força elástica aqui. Na medida que a deformação vai aumentando. Peraí, deixa eu fazer retinho aqui. Na medida que a deformação vai aumentando, a nossa força vai aumentando também. Então nós temos um carinha parecido com esse. Né? Vamos completar aqui. Aqui também. Beleza. Então percebam, pessoal, que embaixo desse nosso gráfico aqui, nós formamos uma figura que vocês conhecem muito bem, que é o triângulo. Vou dar uma pintadinha aqui dentro desse triângulo com um azulzinho clarinho. Então aqui, olha só. Só nessa parte embaixo, embaixo da nossa retinha, que é o nosso gráfico. Então formou um triângulo. Então é muito fácil, nós só precisamos encontrar
a área desse cara. Né? Lembra como que é a área do triângulo? A área do nosso amigo. Vou apagar aqui. A área do nosso amigo triângulo, tri, é igual a base vezes a altura divididos por 2. Tá? Então, calculamos aqui. Aqui nós temos a nossa base. Aqui nós temos a nossa altura, que vai ser o valor dessa força, vai ser o valor do deslocamento. E encontramos a área, que vai ser numericamente igual ao trabalho. Por que a gente fala numericamente igual? Porque apenas o número vai ser o mesmo, as unidades vão ser diferentes. Então, se a minha força estiver em Newton e aqui estiver em metro, o meu trabalho a gente vai achar no SI em joule. Tá? Tem alguns casos em que nós vamos precisar dividir a nossa figura em 2 ou mais situações. Tá? Vamos voltar aqui. Tem alguns casos em que a nossa figura não vai ser só um triângulo. Tá? Por exemplo, ela pode começar assim e aí ela vai na horizontal assim. Então, olha só. Nesses casos, esse carinha aqui é um... Qual é o nome desse cara? Ele é um trapézio. Né? Mas, oh meu Deus, não sei a área do trapézio. Não precisa se preocupar. Você pode dividir esse cara em 2 figuras. Quem nós temos aqui? Um retângulo retos. Quem nós temos aqui? Um triângulo tri. Então, nós só precisamos encontrar a área de cada um desses caras separados. Né? Encontramos a área do nosso amigo triângulo. Encontramos a área do nosso amigo retângulo. Deixa eu colocar uma outra corzinha aqui, um amarelo. Encontramos a área, toda essa área que está pintadinha aqui. Até essa partezinha aqui. E aí nós somamos a área do triângulo com a área do retângulo. A área do triângulo é muito fácil de encontrar, que é base vezes altura sobre 2. E a área do retângulo também é muito fácil de encontrar, que é base vezes altura. Tá? Então, esse carinha aqui é o nosso triângulo. Que coisa mais feia de triângulo, né? Mas tudo bem. E esse carinha aqui é o nosso retângulo. Base vezes altura. Quem quiser saber a área do trapézio também é tranquilo, mas é só fazer a área de um mais a área de outro. E aí nós temos que a nossa área total, a total, vai ser igual à área do triângulo, a tri, mais a área do retângulo, a ret. E aí, o nosso trabalho vai ser numericamente igual à área total. Por que numericamente igual? Porque o número é o mesmo, as unidades são diferentes. Se tiver em Newton e metro, aí nós temos o joule. Beleza, pessoal? Trabalho de forças constantes, formulazinhas. Trabalho de forças variáveis, área do gráfico. Até mais.